Fala galera, tudo bem com vocês? Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Eu sou o Léo Paiva do Your Global Mission, um movimento de jovens com uma missão conectado ao Jesus for All One Movement. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês em mais uma aula, né? E nessa aula de hoje eu estarei falando com você sobre a importância da oração em missões. Isso é algo que Deus tem gerado muito forte no meu coração. Eu queria compartilhar daquilo que Deus tem nos ensinado aqui dentro do Your Global Mission, sobre isso também, a importância da oração em missões. E antes de nós entrarmos no nosso tema, né, eu queria trazer para vocês sobre a importância, na verdade, de missões, o coração de Deus para missões. Talvez, quando nós vamos falar sobre missões, a primeira coisa que vai vir na nossa mente é o texto de Mateus 28, né, do 19 ao 20, sobre o ir, de fazer discípulo de todas as nações, né, Jesus prometendo que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos, né, e ali, às vezes nós podemos pensar, né, dessa seguinte forma, né, que Jesus estava sendo assunto aos céus, e Jesus ele veio e estava se esquecendo de alguma coisa, esquecendo de falar algo para os seus discípulos. Então, antes dele ser assunto, puxa vida, estava esquecendo de uma coisa, ide por todo mundo, fazer discípulo de todas as nações, né, ensinando, né, tudo aquilo que eu os ordenei, né, e na verdade, né, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, na verdade isso não é um recado de Jesus de última hora, também não é, a grande comissão não é uma sugestão, mas a grande sugestão ela é um mandamento do Senhor para que nós possamos cumprir isso, né, de finalizar essa tarefa. Né? E quando eu olho para as Escrituras, por exemplo, em Gênesis 1, quando Deus ele cria o homem, ele coloca o homem no jardim. E nós vemos o final da história. Então a história começa no jardim. No final da história, né, no livro de Apocalipse, capítulo 21, nós vemos a história terminando numa cidade, que é a Nova Jerusalém, descendo do alto. E ali o texto diz, né, que o tabernáculo de Deus e dos homens, né, estará cumprido, virão pessoas de todos os povos, de todos os lugares para contemplar a sua glória. Então nós começamos no jardim e terminamos numa cidade. Então Deus, quando ele chama Adão, ele fala para Adão se multiplicar, ele dá um mandato cultural para Adão de multiplicar, encher a terra. Então esse já era o desejo do coração de Deus. Deus tinha esse coração pelas nações, pelos povos da terra, desde a eternidade. Esse é o plano de Deus para todos. Né? E quando a gente vê a queda, quando Adão peca e a gente vê a queda ali, em Gênesis capítulo 3, a gente vê Deus saindo do seu alto sublime trono e indo até a direção de Adão. E ali o texto diz, né, chamou Deus o homem. A primeira vez que aparece a palavra chamar na Bíblia, a origem do chamado é nesse texto. Então chamou Deus o homem, Adão, onde estás? Adão tinha saído da presença de Deus, e Deus ele sai do seu trono, vem até o encontro de Adão, para chamar Adão de volta, né? Então esse é o coração de Deus por todos os povos da terra. Deus está querendo chamar o homem de volta a esse lugar, a essa habitação completa da sua presença. Né? Então isso é a gente entender. Em Gênesis 12 a gente vê, né, Deus chamando Abraão e também falando para Abraão que nele serão benditas todas as famílias da terra. Em Jesus nós vemos né, as famílias, né, e todos os povos sendo abençoados. Até na própria genealogia de Cristo nós vemos aí pelo menos, tem duas, né, certo? Né, que é a Raabe e também Ruth, né, são duas pessoas da genealogia de Cristo que não tem um sangue judeu, né? Então tem na própria genealogia de Cristo nós vemos nações, nós vemos povos. Tem também a mulher de Urias, né? o Hitita, né? Que foi a mulher de Betseba, né? Ali também, que possivelmente ela poderia ser de outro povo. Então a gente tem mais um povo também fazendo parte da genealogia do próprio Cristo. Então eu queria trazer essa introdução para você e eu queria trazer agora sobre a importância da oração em missões. Entendendo isso, a importância da oração em missões, eu queria trazer para você 3 pontos. Primeiro, em Apocalipse capítulo 5, versículo 8, vai dizer assim: E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles
uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Um pouco mais para frente, Apocalipse 8, 3 e 4 vai dizer: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Ou seja, aqui nesse texto de Apocalipse, né, João está trazendo isso, né, teve a revelação ali do Apocalipse, né, e ele traz essa taça de ouro sendo cheia de incenso, que é a nossa oração. Então, o primeiro ponto aqui é a oração. A nossa oração é como um incenso. É como um incenso suave e agradável a Deus. Por que eu estou falando isso com a importância da oração em missões? Porque, ou seja, no local que eu estou inserido, seja ele uma cidade, seja ele, né, no estado, na nação, nas nações, né, nessa cultura, né, o local onde eu estou, né, nessa cultura, e eu começo a orar a partir deste lugar, ali eu estabeleço um lugar de adoração. O fim de tudo não é missões. Missões é o meio. Missões não é o fim. Mas o missões é um meio para que haja adoração, contemplação da glória do Senhor naquele lugar, naquele povo, naquela cultura, naquele bairro, né? Então, naquele lugar, estou estabelecendo um lugar de adoração, de contemplação à glória do Senhor. E daquele lugar está subindo incenso suave e agradável a Deus. E aquelas taças, que está dizendo no texto de Apocalipse, estão sendo cheias. Uau! O lugar onde eu estou inserido, e eu estou orando a partir daquele lugar, eu estabeleço um lugar de adoração, e a partir daquele lugar começa a subir oração, né, que são como incenso suave e agradável a Deus. Uau! Né? Então, entendendo isso, a oração como um incenso, né, e a adoração subindo daquele lugar, uma fragrância, um perfume ao Senhor. O segundo ponto é a oração por justiça. Né? Então, a oração por justiça acontecendo de dia e de noite. Em Lucas, capítulo 18, né, o versículo 1 a 8, vai falar sobre a parábola do juiz iníquo. Jesus está contando, né, isso, e a ideia de Jesus ali, o motivo dele estar contando a parábola, para mostrar para os discípulos que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. E aí Jesus, ele vai fazer uma pergunta, né? Ele vai falar, ele vai comparar, né, o juiz iníquo e a viúva que está, né, perseverando ali para ele, fala, faz justiça, faz justiça, faz justiça. E o juiz iníquo, mesmo não sendo um crente, mesmo não sendo um seguidor de Jesus, mesmo não sendo nada, né, ele é iníquo, ele faz justiça. E aí Jesus, ele faz a pergunta, não fará justiça aqueles que, não fará Deus justiça àqueles que clamarem de dia e de noite? Jesus, ele lança essa pergunta, e a resposta de Jesus é, certamente ele fará. O nosso Deus fará justiça. Então, depois Jesus vai falar outra pergunta, ele vai falar, quando o Senhor vier, será que ele achará fé na terra? Em outras palavras, o que Jesus está falando? Será que quando o Senhor vier, ele encontrará aqueles que clamam de dia e de noite por justiça e permanecem neste lugar? Será que o Senhor encontrará aqueles que, como Jesus, irão olhar para as multidões, ver que elas estão aflitas e exaustas, e clamarem por justiça, e clamarem para que venha uma resposta e uma intervenção do alto? Mateus capítulo 5, versículo 6, no Sermão do Monte, né, Jesus, ele vai falar, mais do que feliz, ou seja, bem-aventurado, os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Nos dias em que nós estamos vivendo, haverá um grande clamor em toda a terra por justiça. Os filhos e as filhas de Deus terão esse coração cheio de compaixão e irão clamar de dia e de noite para que o Senhor faça justiça. E onde existe doença, a justiça, ela é a cura. Onde existe um relacionamento quebrado, famílias quebradas, pais, mães, filhos, filhas, né, tudo quebrado, amigos, a justiça é a reconciliação, a restauração dos relacionamentos. Onde existe fome,
a justiça é o alimento. Onde existe escravidão, a justiça é a libertação. Onde existe mentira, a justiça é a verdade. Onde existe a corrupção, a justiça é a honestidade, a integridade. Aonde existe a ganância, a justiça é a generosidade. Onde existe a morte, a justiça é a vida. E aonde existe pecado, a justiça é a santificação. Aonde existe todas essas coisas, a justiça é Jesus. Então é nós orarmos por isso, pela justiça acontecendo. E uma coisa que a gente tem que entender em missões é que a oração é o modus operandi de Deus. Então Deus não faz nada na terra se não for por intermédio da oração. Jeremias, quando o povo está sendo levado para a Babilônia, ele fala, orem pela prosperidade da Babilônia, porque a prosperidade dessa terra também será de vocês. Deus, quando ele tem um encontro com Isaías, ele fala sobre Isaías, alguém para entrar na brecha, para intervir. Isaías vem e começa a intervir como uma resposta, clamando por justiça. Depois a gente vê Daniel também no capítulo 10, ele entende os tempos, ele começa a orar, povo em escravidão, e Daniel começa a orar, Senhor, livra esse povo, não faz sua justiça. Então nós entendermos também a importância desse clamor por justiça. O terceiro ponto que eu quero trazer para nós aqui, refletirmos juntos, é sobre a importância de orar, da oração em missões, é sobre a oração nas promessas de Deus. Quando eu oro por missões, eu oro a promessa de Deus. Deus ele prometeu, Isaías 66, ele vai falar sobre, porque conheço as suas obras, pensamentos, venho a juntar de todas as nações e línguas, e elas virão e contemplarão a minha glória. Porém, entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos, enviarei às nações, a Tarsis, Pul, Lude, que atiram arco, a Tubal, Javã, e as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. Isaías 66, do 18 ao 19. Então, isso é você orar por missões, é você orar pela vontade de Deus acontecendo. Gênesis 12, Deus disse que todas as famílias seriam abençoadas em Abraão, aqueles que abençoarem serão abençoados. Então é orar para que isso se cumpra. Joel capítulo 2, uma profecia bíblica que nos últimos dias derramar do Espírito. Então orar por isso é orar o cumprimento das promessas de Deus. Então é o olhar para o lugar onde eu estou. Tem alguma injustiça? Tem falta de adoração? Preciso estabelecer um lugar de adoração. Tem alguma injustiça acontecendo? Vou orar para que Deus venha e intervenha na terra. Mateus 6, Jesus na oração do Pai Nosso, ele começa a oração adorando ao Senhor, depois ele vem e fala, para que a vontade de Deus aconteça aqui na terra como já acontece nos céus. Essa vontade plena. Então, é nós identificarmos isso. Então, eu queria deixar algumas perguntas aqui, eu já vou concluir nosso vídeo com isso. Quais são as promessas da Bíblia que precisam se cumprir? E você anotar isso e começar a orar para que elas se cumpram neste lugar onde você está inserido. A outra coisa é quais são as promessas de Deus para o lugar que você está inserido. Quando nós estamos aqui em Botucatu com a implantação da base da Jocum aqui, que é a YGN House, a casa do Your Global Mission, e eu tenho estado atento às promessas de Deus para este lugar, para esse solo. E eu oro constantemente as promessas de Deus para este lugar, para que essas promessas se cumpram. Deus falou várias coisas para nós e nós oramos constantemente para que essas promessas se cumpram, para aquilo que está na eternidade, que já acontece nos céus, aconteça também neste lugar, nessa cidade. Nós também estamos envolvidos com Portugal, Turquia, oramos constantemente por esses lugares. E uma outra coisa, uma outra pergunta, para você orar em missões, quais são as injustiças nesse local que você está inserido? E aí você identificar essas injustiças: tráfico humano, aborto, pedofilia, escravidão, a ganância, pobreza, fome, e por aí vai. E você identificar isso e orar, apatia espiritual, depressão, todas essas coisas, injustiça, e você orar para que a justiça de Deus aconteça nesse lugar.
né? Aqui nós temos um guia de oração pelos povos não alcançados. Nós oramos todos os dias, já fazem mais de 360 dias agora, que você está vendo esse vídeo, faz mais de um ano, e nós oramos todos os dias o texto de Mateus 9,38, por trabalhadores sendo enviados, né? Essas pessoas aqui sendo enviadas, né? Sendo chamadas por Deus e enviadas para as ilhas mais remotas. Oramos o texto também de Isaías. Né? Oramos também pelo avanço da igreja, o fortalecimento da igreja nesses lugares. Nós oramos também pela tradução da Bíblia, né? Pelo engajamento bíblico, pelo fim da carência bíblica também nesses lugares, né? Pela manifestação da glória de Deus nesses lugares, para que haja adoração nesses lugares. Então, isso é a importância, né, da oração em missões. Então, entenda, a sua oração, ela é como um incenso suave e agradável a Deus. O lugar que você estabelece um altar de adoração e ali você está enchendo essas taças, né, a partir das suas orações. Segunda coisa, a oração por justiça, esse clamor por justiça de dia e de noite. Entenda que tudo que Deus faz é por intermédio da oração. Esse é o modus operandi de Deus. Se você quer ver coisas acontecendo aí no local onde você está inserido, você precisa orar. Você precisa entender que a oração faz parte disso. E a terceira coisa é orar as promessas de Deus. Ore as promessas. Esteja atento às promessas de Deus para esse local. E ore. Invista tempo orando. Tá bom? Esse é o meu convite para você. Se você quiser fazer parte do nosso guia de oração, eu queria te convidar para a gente orar juntos pelos povos não alcançados da terra. E eu quero convidar você a identificar isso e a começar a orar também pelo local onde você está inserido. Tá bom? Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Nos vemos por aí, se Deus quiser.